Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós, de nossa vez, convidamos vós. E não importa onde estejam, nos conectarmos com Deus, basta a vontade e articularmos algumas ações para que a gente se acalme por conta da vibração necessária. Daí eu convido a todos que pensem em Jesus. Procurem sentir Jesus. Cada um ao seu jeito, como ele vem à mente. Se puderem, então, fechar os olhos, melhor. Fechem. Vai nos auxiliar na concentração, no relaxamento, na entrega, na alteração da vibração. Daí, sentindo o Mestre, percebam como é bom. Como é bom essas vibrações, essas emanações que começamos a sentir. Pois bem, gente, são passes, são fluidos que o amigo e benfeitor de cada um de nós, que representa Jesus nesse instante, consegue nos proporcionar pela nossa modificação vibratória. É isso que está acontecendo. Aqueles que estão pensando e sentindo Jesus. Que continuemos assim. E aí nós podemos pedir a Deus o que nós necessitamos, as forças, nós por aqui as boas intuições, bons pensamentos, porque nós queremos levar a cada um de vós aquela palavra amiga, aquela palavra que possa contribuir para a consolação de cada um de vós. Daí, também em nome de vocês, agradeço a Deus. Obrigado, Deus, por tudo. Que assim seja. O trabalho que nós vamos desenvolver hoje é ouçamos. Está em Marcos capítulo 1, versículo 20. E logo o chamou. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo a um ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, Mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé, e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Irmão José Severo, o que encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Então, Antônio, se por onde andarmos ou onde estivermos, Jesus nos chama ao testemunho da lição que aprendemos, o que Jesus nos ensinou, Antônio? Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos. Então... Que dificuldade. Mas
essa é a porta de entrada. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Aí, essa porta nós temos que arrumar a chave. Né? Nós temos que entrar nessa porta. Por isso que eu falei, que dificuldade que nós todos sentimos. Mas tem, olha, quanta ferramenta boa que o Pai misericordioso nos oferta neste momento evolutivo que nós nos encontramos na escola da vida. Ele nos dá a família, Antônio. Ele nos dá o local de trabalho, Ele nos dá as relações sociais que nós interagimos, tudo como uma ferramenta para que nós aprendamos a amar ao próximo como a nós mesmos. Então, ferramenta não falta. Pode faltar vontade, mas ferramenta não falta. Então, o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, a gente pode discutir a lei do amor, a fé, a caridade, a gente pode refletir o assunto. Entender de verdade que que fora da caridade não há salvação. A caridade pura segundo Cristo Jesus está na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual seria a verdadeira caridade segundo Jesus, segundo Cristo? A resposta é dada bem claramente pelos espíritos superiores, os anjos de luz. Diz assim, mais ou menos assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. E o terceiro item, não menos importante, talvez o mais importante, perdão das ofensas. Se nós começarmos a trabalhar o primeiro item, já é grande coisa, a benevolência. O segundo item, muito também. E o terceiro nem se fala. 3 itens para que nós possamos praticar a verdadeira caridade. Irmão Dilson, tem mais uma linha de ação. Aham. Então... O Ju se provocou na caridade, né? Sim, eu adorei assim, o caminho que o Jussi seguiu, né? Para mim foi muito, muito bom. Adorei. A tua colocação também. E resumindo, para que nossos ouvintes tenham uma ideia sobre caridade, né? Benevolência, indulgência, perdão. Sintetizando, gente, caridade é o amor, é qualquer expressão de amor. Está se praticando a caridade. É o amor em ação, o amor em movimento. Mas eu lembrei, Antônio, do nosso encontro aqui da semana passada, pela qual você citaste o vem, né? Quando estava no trânsito, alguém fazendo... Fiz uma provocação, né? Isso, Então, olha só, no ensinamento de hoje... Se alguém te xinga, vamos só para recordar o ouvinte, né? Isso. Se alguém te xinga no trânsito, qual é a tua reação? Isso. Ali, qual o tipo de expressão dentro do BEIMP, dentro dessas 3 expressões, né, nós teríamos que aplicar ali? Bom, instantaneamente, né, ter indulgência, perdão, né, ser benevolente, fazer alguma coisa, então, mas enfim... Parece covardia? Não, é ato de coragem. Exige ao indivíduo muito mais coragem para renunciar àquela oportunidade de mostrar que é varão, né, que é valente, do que mostrar-se teoricamente para o povo como covarde. Entrei na seara de vocês agora. Mas para Jesus, para Deus, está se exercendo um ato de coragem quando se renuncia às coisas da terra. Aqui está um exemplo de renúncia. E no ensinamento de hoje, que Logos chamou, esse item de Marcos tem a ver com os primeiros 4 discípulos. É como Emmanuel fala, né, que semelhante passagem do chamamento dos discípulos, Jesus nos chama como discípulo nas dificuldades dentro da família.
nas dificuldades no trabalho, nas dificuldades ao companheiro desconhecido, enfim, em todos os momentos da vida, da nossa vida aqui terrena. E esse planeta é isso mesmo, ainda é expiação. Mas cada momento de dificuldade é o momento pelo qual Ele nos chama, que nós devemos ouvir a exemplo dos discípulos e atender esse chamado. E termos coragem, como disse o Antônio, ele nos coloca agora, esse ensinamento, coragem de não expressar a intolerância, a qualquer raiva, cólera, essas expressões que fazem com que nós fechemos os ouvidos, sejamos surdos às coisas de Deus, surdos aos ensinamentos de Jesus. Põe coragem nisso, viu? Gilson, Antônio, no programa passado nós tivemos uma pequena lembrança de Emmanuel que estamos na escola da vida. Não é verdade? Na escola da vida. A escola da vida está nos ensinando o que, Antônio? A ser anjo, Antônio. Nós somos humanos caminhando para a angelitude. Então, na escola da vida, nós não estamos aqui para aprender a ser animais. Esse estágio já passou. E as atitudes do trânsito são animalescas, Antônio. São de poder, são de força. São daquele ego que ainda acha que pode dominar o seu semelhante, que pode humilhar o seu semelhante, pode ser mais forte que o seu semelhante. Na trindade da caridade que Jesus nos ensina, eu acredito que existe uma escala de dificuldade ali. A benevolência é a mais fácil. Sim, parece. A indulgência, não, e ela é. E a indulgência já se torna bem complicada. E a outra porque compreender o semelhante e amá-lo, né? E respeitá-lo nos seus defeitos já fica mais difícil, né? E o perdão eu já digo que é quase divino. Capacidade de perdoar já é um acontecimento sublime na vida de quem consegue. É uma libertação. Isso, é uma libertação de quem consegue. Quem consegue é uma grande libertação. É aquele sujeito que recebe uma ofensa ou uma injustiça e nem percebe que aconteceu. Ele está com a caminhada dele superior. Né? Eu estou trazendo o assunto do trânsito, o segundo programa que eu trago, porque é um assunto que vai exatamente no dia a dia das nossas vidas. E qual será a minha reação, a tua, a do ouvinte, num momento daqueles? Então tem que treinar, e ele falava no treinamento, nós temos que treinar para isso. Quando acontecer isso, nós não entrarmos naquele passado rigoroso, difícil, lá do tempo das cavernas, e um pouquinho depois também, até pouco tempo atrás, do olho por olho, do dente por dente, por exemplo. A minha eu já sei, Antônio. Eu tive um evento no trânsito, que eu tive a minha frente fechada, né? O sujeito ficou tão furioso comigo, achou que ele estava com a razão, que ele parou o carro no meio da rua, e ele me obrigou a parar. Eu desci do carro e pedi desculpa para ele. Eu nem sabia porque eu estava pedindo desculpa. Mas pedi desculpa para ele, eu desarmei o cara. Ele entrou no carro e foi embora. Ele veio para brigar contigo, tu conseguiste desarmar ele. Eu disse, olha, desculpe, nem sei parabéns. O que desculpe. Que todos nós possamos fazer isso que o José fez. Porque é impressionante como nós, neste exemplo do cotidiano que o Antônio traz, nós trazemos a fera bem solta dentro de nós. É impressionante. Né? No quarto parágrafo, o Emmanuel chama nós ali, ó, em cada situação do caminho, literalmente fosse assim, né, José? Em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento celeste. A gente tem dificuldade de entender os ensinamentos de Jesus. E é muito simples. A gente vem reencarnando para aprender o óbvio. Não há espaço na vida futura para espíritos coléricos. Espíritos coléricos, eles se cravam na crosta. A escola que nós estamos é da angelitude. Então, nesse momento,
sem desejar sair muito do assunto, estão encarnando milhares de espíritos muito endividados para receber essa oportunidade de atender um chamado celeste. Se nós que já estamos aqui, esses espíritos que estão encarnando, se aquele espírito que atender esse chamado, utilizando-me do exemplo do trânsito, do exemplo do Julci, tiver a coragem de pedir desculpa, mas não pedir desculpa bravo, acalmar, baixar, se resigne, né? A gente não sabe o que está passando aquela outra criatura, o que levou ele a estar daquele jeito nervoso. Pedir desculpa é um ato de coragem que agrada a Deus, porque faz com que nós saiamos da animalidade, diminuímos em nós a imperfeição. E não tem sentido se nós olharmos para frente, os espíritos felizes que ocupam as hostes celestes, que não necessitam mais daquelas passagens momentâneas pelo umbral, eles não têm tempo, ele não passa pela cabeça deles uma discussão banal no trânsito. Não passa pela cabeça deles ver no próximo, mais próximo inimigo. Porque voltando ao nosso encontro da semana passada, Deus está em mim e Deus está em ti. Deus está nos dois condutores dos veículos ali na história do trânsito. E um está no outro. A ignorância está imperando naquele momento, cegando os indivíduos e achando que eles são únicos no universo. Que talvez aquela encarnação seja a única. Mas para nós que já sabemos que essa encarnação não é a única, para nós que sabemos que necessitamos de uma reforma íntima, para nós que sabemos que necessitamos aprender a fazer o bem, gostarmos de fazer o bem, vamos nos preocupar com isso, gente. Jesus tem uma frase que eu lembrei agora aqui, que é muito recorrente em cima disso aí tudo. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Bom, vejam bem, inadvertidamente eu criei porque não tive a intenção, né? Criei uma verdade a respeito da escola da vida. A escola da vida é para nós ser anjo. Então vamos trazer isso para a escola material, Antônio. Os primeiros 9 anos no fundamental, 3 ou 4 no secundário, mais 6, 7 ou 8 no universitário, e estaremos formados. Estamos no primário, estamos lá no início do fundamental, mas já sabemos o que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a amar, que a lei maior do universo é a lei do amor. E todo o ensinamento de Jesus se resume na lei do amor. Então a gente já tem a ferramenta. Como é que a gente vai aprender isso? Interagindo com os nossos irmãos na escola da vida. É simples a compreensão. Se a prática está se tornando difícil, é porque nós estamos sendo reticentes. Questão de vontade, né, meus queridos? Questão de vontade. E a nossa vontade hoje está em xeque, porque nós estamos há 30 e poucos anos da mudança vibratória do planeta. Mas então, o Dilson colocou uma coisa que chama atenção em cima que está falando agora. Estão dando algumas últimas oportunidades para espíritos ainda muito falhos. Por isso o cuidado que tem que ter os pais agora em cima disso. De aplicar agora com os filhos que estão chegando, aqueles que já estão chegando, não, que já chegaram, estão chegando até mais um tempo, de aplicar a tese do amor exigente, o DIC,
Dar, impor ou construir? Nem dar, nem impor, mas construir juntos através do diálogo, do diálogo real, verdadeiro, em cima do ensinamento, sem nenhuma vergonha, de Jesus. E bons exemplos. Semente de Jesus. Com bons exemplos. Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Brilhante o tema. A chave da porta é a questão. Então, gente, nas menores experiências da vida, estamos trabalhando o aprendizado para o exercício do amor. Sempre, Antônio, sempre. Mesmo que isso se pareça, às vezes, injusto. Piegas. Mesmo que isso pareça piegas, mas estamos aprendendo o exercício do amor. Tá? Ouçamos. Ouçamos. O chamamento. Ouçamos o chamamento. Já tem algum tempo a gente já falou aqui, nós três, né? Aquela história assim de faça o bem e observe. Faça o mal e observe, depois escolha o que é melhor para você. O que vai te trazer sensações agradabilíssimas, né? Felicidade. Felicidade, as sensações aquelas que são indescritíveis, né? E faça de novo o bem, se gostar. Acostuma, treina. E aí, exato, e se acostumar, meu Deus, vai ser bem legal. Vai ser muito bom. Jesus no lar, junto conosco. Irmão Jussi, para o encerramento, por favor. Então, gente, que possamos ter no nosso coração, na nossa atitude, na nossa vontade, como inspiração, a norma cristã. Que Jesus de fato faça a diferença nas nossas vidas e com a sua presença intensa em nós e nos nossos lares, nos permita mudar de patamar, compreendendo o amor, a caridade, a fraternidade, a tolerância, estaremos mudando de patamar. E a mansidão, a resignação, a pureza de coração, a misericórdia, traz a felicidade, traz a candura da paz, nos fortalece na escola em que estamos sendo treinados para a angelitude. Nunca esqueçamos disso. Obrigado, Senhor, por mais este ensinamento. Obrigado por esta casa abençoada pelo Espiritismo iluminativo em nossas vidas. Obrigado pelas ferramentas que burilam o meu caráter, a minha personalidade, um tanto que inquieta e primitiva. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.